Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, irmãos. Vamos retornando então aos nossos lugares para nossa drachá, nosso estudo da Parashá desta semana, Parashat Vayechi. Estamos encerrando, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. E devemos lembrar que ao final do estudo vamos falar Hazak, Kazak, Benit Hazek, depois do final do estudo, Pois é. E já que estamos encerrando o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, mais neste ciclo aí de 5.785, vamos pensar qual é a principal mensagem, qual é a grande mensagem do livro de Bereshit, Nós sabemos que a Torá não é um livro de histórias, vou comentar isso aqui de novo, sempre. Mas não deixa de ser um livro, Um livro que foi escrito e fechado, tem um começo, meio e fim. E então, alguma intenção, algum propósito, claro, existem várias nuances, em qualquer dos livros da Torá, do Tanakh, da Bíblia como um todo, mas há um propósito geral, o grande propósito daquele livro ter sido escrito, E é sobre isso que nós vamos pensar. Nós vamos cavar um pouquinho em Gênesis, lembrar um pouquinho do que nós vimos nas parashot anteriores, ou nos estudos até anteriores, e pensar então qual é, afinal de contas, a grande mensagem do livro de Gênesis, de Bereshit, Então a nossa parashá, como nós já lemos aqui, Bereshit, Gênesis 47, do 28 até o 50, verso 26. A Haftará também lemos aqui no serviço, Melachim Aleph, 1 Reis 2, 1 ao 12, e a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Keifa, o 1 Pedro 1, do 3 ao 9. Essa parashá, ela vai nos trazer, então, o fechamento da história, ali dos patriarcas, começando com a promessa que José faz a Yaakov, a seu pai Jacó, como nós lemos aqui no serviço, na Aliá. Depois temos o momento em que Yaakov abençoa os filhos de Yosef, o Efraim e o Menashe, o Efraim e o Manassés. Depois Yaakov chama todos os seus filhos, reúne todos os seus filhos e faz aquela bênção, a cada um dos seus filhos. Temos o relato então da morte de Yaakov, de Jacó. Assim que Yaakov morre, os irmãos de Yosef têm medo, que ele deseje se vingar deles por conta do que eles haviam feito muitos anos antes. É quando Yosef os reafirma que ele não faria aquilo. Vamos falar sobre isso também. E a parashá vai encerrar falando da morte de Yosef, da morte de José. Então, fechando o ciclo, a história dos patriarcas. Nós passamos então as últimas, vamos colocar aí 6 semanas, as últimas 6 parashot, estudando muitos entreveiros das histórias de Jacó e José, certo? Muitos entreveiros que aconteceram nas vidas deles, Vimos aí nas últimas 6 parashot, nas últimas 6 porções. E nós encerramos agora então o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, com a conclusão de tudo aquilo que nós vimos nessas últimas semanas. Mas pensando então, de novo, na Torá como um manual, como um guia para nós e não como um livro de histórias, É sempre importante a gente reforçar que não podemos, mas não devemos ler a Torá como um livro de história. Eu, quando era criança, não era nem criança, acho que meio que pré-adolescente, já tinha lá uns 11, 12 anos, eu falei, quero ler a Bíblia toda, estava naquela, E daí comecei a ler Gênesis porque eu queria conhecer a história. E eu comecei e não me empolguei muito, porque eu fui com o olhar de ler o livro de Gênesis como um livro de história. Eu queria conhecer qual é a história da criação, como que é a história não sei do que, como que foi a história de Abraão. E a Torá não funciona assim. Quando nós vamos para ela como um livro de história, vai ficar chato. Vai ficar chato de ler. Porque ela não tem essa preocupação de contar a história para nós. De nos falar como que foi que aconteceu isso, como que foi que aconteceu aquilo. Essa não é a preocupação da Torá. A Torá tem a preocupação de nos ser um manual. E tudo que está ali, da forma como está, tem um propósito, tem um motivo. Então nós precisamos enxergá-la, lê-la desta forma, como um manual. E aí então, pensando nela como manual, de novo, pergunta do título do estudo de hoje. Qual é, afinal de contas, a grande mensagem do livro de Gênesis? Pensando nisso,
Nós podemos dizer que Bereshit, Gênesis, tem 3 momentos, vou chamar de momentos aqui, 3 momentos ao longo do livro, eu vou até chamar de tempos, pode ser tempos, né? O primeiro seria ali mais ou menos capítulo 1 até o capítulo 3, perdão, 6, está errado ali, tá? Era capítulo 6, do 1 até o 6, tá? Que é quase praticamente a Parashat Bereshit, né? Parashat Bereshit. Do 1 ao 6, Yaakov digitou errado ali, que vai falar da criação do universo, a criação do homem, do Éden, aquele mundo perfeito, daí o pecado de Adão e Havá, de Adão e Eva, Caim e Abel, etc, etc, etc. Até chegar lá em Noé, tá? Então, capítulo 1 ao 6. É o primeiro momento desses 3 momentos. E aí, nessa configuração, nós temos lá no Éden, né, que era um lugar onde havia o quê? Um relacionamento, né, do Criador com o homem e a mulher, com Adão e Havá, né? Havia ali era um local de relacionamento e assim vai, né? E nesse local havia apenas o quê? Uma regra que está lá em Bereshit, Gênesis 2:17. E da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, né? Nós já falamos isso aqui inúmeras vezes em outros estudos. E claro que é uma interpretação feita por alguns rabinos, né? E eu concordo com ela, você não precisa concordar, mas essa árvore do bem, conhecimento, mas nós vamos confirmar aqui alguma coisa depois mais para frente. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal não era saber o que é bom e o que é mal, né? Não é, agora eu vou saber o que é bom e o que é mal. Se fosse isso, então se eu não soubesse o que é mal, como que eu ia saber o que era o pecado? Né? Então não era saber o que é bom e o que é mal. Esse conhecimento do bem e do mal, da Atz Toverá, né, no hebraico, é no sentido de eu julgar, eu dizer o que é bom, o ser humano dizer o que é bom e o que é mal. Essa era uma atribuição de apenas um ser, que era o Criador. Quando o Eterno estava criando o mundo, o que ele fazia? E viu Deus que Tov, que era bom, né? E viu Deus que Tov. Várias vezes a Torá repete, né? E viu Deus que era bom. O que era isso? Ele estava admitindo juízo. Porque ele criava e ele via que era bom, então isso deve existir. Apenas o Criador era o juiz e rei, né? Era dele esta função. Então essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal era isso. Eles não podiam tocar nela porque essa função era do Eterno. Eles respeitando aquela regra, era como se eles dissessem, sim, é ele que pode dizer o que é bom e o que é mal, não eu. Era isso, nesse sentido, né? Essa é uma interpretação rabínica, mas nós vamos confirmar ela mais para adiante, em outro momento. E aí, né? Então havia essa regra, e não comer daquela árvore era uma grande afirmação de que o homem entendia que Deus era o juiz, tá? Que apenas ele podia decidir e determinar o que é bom, o que é tov e o que é mal, né? Mas nós sabemos o que aconteceu. E lá em Gênesis 3:6 nós vamos ver que viu a mulher que tov, que era boa árvore para comer e que desejável era para os olhos e cobiçável para entender o bem e o mal. E a expressão que a Torá usa, e eu faço questão de reforçar sempre lá que a Torá usa, quando ele fala que viu a mulher que era boa, é a mesma que a Torá usa para quando Deus via que era bom as coisas. Que tov. Não é por acaso, né? É para dizer que aqui, antes de comer, ela já tinha pecado. Já tinha caído na mente e no coração dela que ela podia decidir o que era bom para ela e que o que o Eterno tinha falado não interessava. O Eterno tinha falado, não coma dessa árvore. Mas ela viu que era cobiçável e que era desejável. Olha os termos que a Torá usa. Desejável e cobiçável, né? E caiu no seu coração de que o Eterno tinha falado, ele não sabe de nada. Ele só não quer que a gente seja igual a ele, que era a mentira, né? Que a serpente tinha contado. Ele não sabe, então eu vou decidir que é bom para mim. Viu a mulher que era bom. E os dois comem, os dois viram que era bom, né? Os dois. E este foi o pecado deles, né? Tomaram para si uma atribuição que era do Criador apenas, né? Eles decidiram escolher por si próprios o que era bom e o que era mal para eles. Deus queria que o homem desfrutasse sim daquele mundo que ele havia criado, né? Mas dentro do contexto do relacionamento com ele, que dependia
de apenas uma regra que tinha que ser respeitada, que era justamente essa, né? Mas Adão e Havá decidiram tornar-se seus próprios juízes e traíram assim o relacionamento com o Criador, né? E consequência foram o quê? Expulsos lá do Éden, daquele jardim, né? Onde o Eterno os havia colocado ali para se relacionar com ele. Então eles decidiram, quando comeram da árvore, tornar-se seus próprios juízes e como que dizendo: não, o Eterno não pode, não, eu decido o que é bom para mim, não Deus, não o Criador. Eu decido, eu sei o que é bom e o que é mal. Eu decido o que deve e o que não deve existir para mim. É isso, nesse sentido, né? Aí, nós vamos mais adiante, né? Já para Gênesis 4, e nós vamos vendo que a Torá, com os relatos que a Torá seleciona, que a distância entre o homem e o Criador, a partir daquele momento em que Adão e Havá decidem ser seus próprios juízes, a distância entre o homem e o Criador só vai aumentando, né? E nós vamos para o fatídico episódio em Gênesis 4, em que Caim mata seu irmão, revelou Abel, né? E diz Caim a Hevel, seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Hevel, seu irmão, e o matou, né? Aí eu pergunto para vocês: disse Caim a Abel o quê? O que ele disse? Cadê? Já perceberam isso? Disse o quê? Não fala o que ele disse. Pula. Disse Caim a Abel, seu irmão, 3 pontinhos, e sucedeu que... Cadê? O que ele disse? Tinha percebido isso? Eu não tinha percebido isso. Cadê? Né? Aí tem várias opiniões, porque eu vi e fui atrás de... Tá, mas disse o quê? Né? Aí fui ver os comentários, né, dos rabinos, dos estudiosos. E existem algumas opiniões, uma delas que eu achei muito interessante é do Ramban, o meu favorito, do Nachmanides. Sempre eu acabo concordando com ele em vários aspectos. Ele vai dizer o seguinte, que esse disse Caim a Hevel quer dizer que Caim convenceu Abel a ir ao campo, onde ele secretamente o mataria. Que esse disse é no sentido de ele convenceu o Abel a sair dali do convívio, da família, induziu Abel, né, a ir para longe, um lugar afastado no campo, para que ele pudesse matá-lo. Nesse sentido, isso que o Ramban diz, né, comenta. Por que Caim faz isso? Porque ele temia que da geração de Abel se erguesse o mundo a partir de Abel, do seu irmão, e não dele. No sentido assim, pensem, né? O que eles eram? Eram eles os pais, né? Ali. O mundo estava no início. Então, ele queria ser o destaque. Ele queria que o mundo viesse a partir dele e não do Abel. E o que tinha acontecido um pouco antes? O que ele tinha ouvido do Eterno? Aquela bronca, né? Que o Eterno havia aceitado a oferta de Abel e não a dele. Certo? Então aquilo ali gerou nele esse sentimento de: não, meu irmão não pode ser o destaque. Eu tenho que ser o destaque. O mundo tem que vir a partir de mim, tem que ser construído, erguido a partir de mim, não do Abel. Né? E aí, segundo o Ramban, é por isso que ele vai convence o Abel a ir para o campo. Né? Ele desejou somente para si aquilo. Em outras palavras, é mal que o meu irmão exista? É mal para mim que o meu irmão exista? E tome para si o que pertence a mim. O Caim pensando isso. Em outras palavras, ele decide ser o próprio juiz e decide que a existência do irmão dele era mal. Que o irmão dele não deveria existir. É isso. Nesse sentido. Né? E vai e mata o seu irmão. Então é de novo esta é a herança que veio de Adão e Havá. Que nós temos até hoje e é o grande problema do mundo até hoje. Eu decidi que a vida do meu irmão não importa, que você não deve existir, não, porque não me interessa, é mal para mim que você exista, então eu vou lá e mato a pessoa, né? É mal para mim que você tenha o que eu não tenho, eu vou lá e roubo você. É isso, eu decido, nesse sentido, né? Isso só foi aumentando e piorando. Então nós temos aqui no começo de Bereshit, começo de Gênesis, os 2 grandes pecados do início da humanidade, né? O primeiro foi contra o Criador, desrespeitando a regra que ele havia colocado e tomando para si
o ser juiz de si próprio, né? E o segundo pecado contra o próprio homem, né? Aqui foi o primeiro, chamado o primeiro assassinato, né? O pecado contra o Criador foi o primeiro, depois aqui agora o pecado contra o seu semelhante, né? E aí tudo foi piorando. Nós vemos a continuação de Gênesis depois aqui de Gênesis 4, que a gente vai vendo que as coisas vão piorando, 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 piorando e piorando. Até chegarmos, né, lá em Gênesis 6, quando o Eterno viu que era grande o quê? Olha lá a palavra aqui. O mal do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. Olha só que denso isso aqui, né? Ou seja, não havia nada naquelas pessoas de bom, nem uma fagulha de bem, naquele contexto. Para a Torá declarar isso aqui, nos seus próprios pensamentos, ou seja, nas suas intenções, no seu interior, no seu coração, não havia nada de bom, né? Então o Eterno viu que Rabaraá, que era grande o mal, e quando a Torá diz isso, ele estava agindo como juiz, ou seja, aquelas pessoas, o Eterno estava determinando que elas não deveriam mais existir. Isso que está acontecendo. Por isso que fala que Rabará, né? Que o Eterno viu, então era um juízo isso aqui. E vem o que? O dilúvio, né? Vem o dilúvio, salvando-se Noé e sua família, né? E aí nós vamos para o segundo momento então de Gênesis. Vamos capítulo 1 ao 6, o primeiro momento, falei que eram 3, né? Agora vamos para o segundo momento, que vem dos capítulos 6 até o 11. Vamos ver lá o relato de novo de Noé, sobre o dilúvio, sobre, né, a configuração do mundo após o dilúvio, até chegar na Torre de Babel, né? Que é o capítulo 11 de Gênesis. Então, naquele mundo pós-dilúvio, né, nós vemos que o Eterno ainda queria se relacionar com as pessoas, óbvio, claro, né? Só que agora ele teve uma postura diferente. Se a gente prestar atenção, mudou um pouco a configuração do Eterno para com os homens, né? Até pela sua promessa que ele fez a Noé. Lá em Gênesis 9, 6, nós vamos ver o seguinte. Olha o que o Eterno fala: aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus fez o homem. O que é isso? Não sou eu mais que vou, né, castigar aquele que, por exemplo, assassinar uma pessoa, mas vocês devem agora fazê-lo por si próprios, ou seja, estabeleçam os seus tribunais, né, façam seus julgamentos concernentes ao que acontece entre vocês, nesse aspecto, tá? Nesse sentido. Então ele diz, ele não vai mais vingar, né? Ele não vai mais castigar nesse aspecto. Então o homem deveria, ele próprio, julgar a causa do homem, nesse sentido, né? Como se ele deixasse um pouco, não quisesse abraçar o homem para prendê-lo nesse aspecto, assim, não, vocês têm que estar aqui comigo nesse sentido. Como se ele pensasse assim, vamos ver, né, se o homem sozinho, por si próprio, vai conseguir achar o caminho de volta até a mim. Nesse sentido. Vamos ver se o homem, em algum momento, vai perceber os seus erros e a partir dos seus erros vai aprender e vai retornar para mim. Nesse aspecto, né? E aí, nós vemos que na sequência, isso não acontece. O homem continua, o ser humano continua olhando apenas para si, né? Até chegarmos lá em Gênesis 11, quando acontece então o episódio da Torre de Babel. E aqui os construtores da Torre de Babel disseram: vinde, edifiquemos para nós cidade torre, e que seu cume chegue aos céus, e faremos para nós um nome. Este faremos para nós um nome é o centro dessa fala aqui. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Mas o centro é, faremos para nós um nome. O que é isso? Nosso nome será exaltado, nosso nome será engrandecido, nosso nome permanecerá eternamente. Ora, fulano construiu esta torre que vai até os céus. Nesse sentido, né? Nesse aspecto. Ou seja, né, removendo Deus totalmente do quadro aqui.
Deus, não que Deus, nosso nome, nós fizemos, nós somos grandes, nós somos grandiosos, nesse sentido, né? Deus não está nem aí, né? Nós fizemos, nesse sentido. E a distância, então, entre o Criador, entre Deus e o homem, né, voltou a aumentar. Então nós tivemos o dilúvio, tivemos uma família sobrevivente, e quando o homem, né, voltou a se multiplicar sobre a face da terra, aquela ideia de que talvez ele, por si próprio, conseguisse, a partir dos seus erros, voltar, aprender e voltar, achar o caminho de volta para o eterno, não se concretizou, né? O homem continuou se afastando de novo e mais, removendo o eterno da figura, que é muito o pensamento, inclusive, que nós vemos hoje, né? Deus que Deus, não existe Deus não, nós fazemos tudo, nós não sei o que, nesse sentido, né? E aí, nós vamos para o nosso terceiro momento do livro de Gênesis. Começamos com o primeiro lá em Gênesis 1 ao 6, esse aqui era o segundo, Gênesis 6 ao 11, e agora o terceiro momento é esse todo até o final do livro, que é o capítulo 12 até o 50, em que nós vamos ver então toda a história envolvendo a nação modelo, o início da nação modelo. O que é isso, né? Um povo, o Eterno decide então que um povo poderia vir a incorporar os valores e os princípios dele e se tornar um exemplo para o resto do mundo, né? E aí ele vai e escolhe Abraham, né? Que era um homem que ali no cantinho do capítulo 11, já falamos isso em outros estudos, né? No capítulo 11 nós vamos ver que ele agiu de uma maneira contrária ao faremos para nós o nome, né? Ele age de uma maneira, não está explícita no texto, mas vocês podem pesquisar lá depois o que os rabinos dizem sobre aquele trecho, né? Quando Abraham ele toma, né, Milca por esposa, Sara, né? Sarai na época, aquilo era um ato de yibum, era um levirato, né? De certa forma, ele não queria que o nome do irmão dele fosse apagado, seu irmão Hanan, que havia morrido. Quando ele toma Sara, sua sobrinha, né? Sobrinha entre aspas por esposa, era nesse sentido, para que o nome do irmão dele não fosse apagado. Então ele faz o contrário disso aqui. Ele tem um ato de apagar o seu próprio nome, a sua própria descendência, para que o irmão fosse honrado, né? E isso chama a atenção do Eterno. Então o Eterno escolhe Abraham. Aí no capítulo 2 nós vamos ver o relato então do início dessa jornada de Abraham, né, com o Eterno. E nós vamos ver ao longo da história de Abraham que ele também erigiu edificações, certo? Mas o que ele fazia? Ele dedicava ao Eterno, ao contrário da Torre de Babel, né, que removia o Criador totalmente do quadro. Abraham, toda vez que ele edificava lá alguma construção, ele dedicava ao Eterno. E além disso, o que ele exercia? Bondade, misericórdia, hospitalidade, né? Quantas vezes nós vemos episódios da vida de Abraham ali, com esses relatos, que não são por acaso, para mostrar que ele exercia valores e princípios que eram preciosos para o Eterno. E ele entendeu que o papel dele era não só viver esses princípios para si, mas influenciar outros a fazê-lo também, né? Essa era a grande missão dele. Por quê? Porque lá no início da sua jornada o Eterno tinha dito, né? Gênesis 12, 2 e 3. Farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse sentido, a partir da sua nação, a partir da sua descendência, Abraham, todas as famílias da terra podem ser benditas, né? Nesse sentido, porque eles tinham esse propósito, tinham, não tem, esta missão de ser o exemplo para o mundo, né? Por meio dele, do relacionamento dele com Deus, outros chegariam a este mesmo relacionamento. Esse era o propósito. Mas esse legado de Abraham e sua esposa, Sara, né, ele tinha que continuar, né? E ele continuou com quem? Isaac e Rivka e Rebeca, né? E é interessante que naquele momento fundamental, essencial, em que Abraham manda o seu servo procurar uma esposa para Isaac, seu filho, e não podia ser qualquer esposa, né? Por quê? Porque ele tinha que ser uma esposa que ajudasse Isaac, que com Isaac levasse adiante aquele legado de ser o exemplo para o mundo, de influenciar o mundo com os valores e princípios do Eterno. Aí vai o servo, né, naquela sua jornada,
E acontece isso, lá no capítulo 24, versos 18 e 19. E disse Rebeca, né, Rivca: bebe, meu senhor. E apressou-se e desceu seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E terminou de dar-lhe de beber e disse: também para os teus camelos tirarei água, até que terminem de beber. Então o servo tinha parado naquele poço, e a Rebeca se aproxima e ele pede para ela: por favor, me dê um pouco de água, eu estou com sede. E ela responde que ela serve ele, e não somente isso, ela vai e se propõe, por conta própria, ele não pediu, aí pegar água para os camelos também. E ela vai até que todos estejam saciados, né? E foi isso aqui que o servo viu e entendeu que ela era a esposa de Isaac. Porque este princípio que ela exerce aqui era precioso e era algo raro ali onde ela estava. Não era qualquer um que faria isso. Que você está aí, né? Quem é você? Vou te servir água? Não. Sai daqui. Esse poço é meu. Esse poço é nosso aqui, da nossa comunidade. Vai embora, né? Mas não. Ela ainda, além de servi-lo, ainda ela se oferece a ir buscar água para os camelos. Então isso o servo viu, e ali ele engrandece, louva o Eterno, porque ele percebe, ele vê isso aqui e ele sabia, e essa foi a confirmação para ele, né? Exercer esse princípio. Então a atitude de Rebeca demonstrou esse princípio precioso para o servo, no lugar que era carente de valores. E assim ele soube que era ela a esposa de Isaac. E aí com ela, né, um pouco mais adiante, então, já casado com Rebeca, com Rivca, Isaac, ele também aprende com alguns percalços que ele tem ali, né, e ele assume esse legado, né, de levar ao mundo, de ser o exemplo para o mundo. Mas aí vem Yaakov, não eu, veio Jacó. Aí vem Yaakov, né? E, né, nós vamos ver que a história de Yaakov é cheia de entreveiros e enganos, né? Permeada de enganos. E não só a história dele, mas os filhos dele carregam também esse legado de enganos, de entreveiros, etc, né? Olha só. O que houve, afinal de contas? Porque até então, Abraão e Isaac, ok, tiveram também, né, as suas falhas, tiveram seus percalços, mas nada nesse nível. Aí vem Yaakov e o negócio parece que a coisa degringola, né? Porque é engano, mentira, raiva, um quer matar o outro e vai, né? Assim com seus filhos também. O que houve, né, nesse meio do caminho? Estava caminhando tudo bem, aí acontece isso. E a Torá, ela não esconde nada da gente, né? Nada. A Torá podia ter selecionado pedacinhos da história, ou contado uma história de uma família perfeita, de pessoas lindas, sempre sorridentes, que faziam tudo sempre super bem, né? Que acertavam sempre, que sempre andavam nos caminhos do Eterno, que nunca erravam, né? A família modelo, né? Já que era para ser a nação modelo, então a família modelo, eles estavam sempre lindos, aquela comercial de margarina, né? Que a gente chama a família comercial de margarina, né? Sempre sorridentes, sentados à mesa, todos sempre em harmonia, orando, louvando o Eterno, né? Podia ter contado assim, mas a Torá não faz isso. Ela faz questão, é bem franca, né? Ela faz questão de nos mostrar todos os erros e todas as falhas também daquelas pessoas, com um propósito, nós vamos ver, né? Mas ela faz questão de nos mostrar tudo. Ela escolheu mostrar como os patriarcas, eles batalhavam para conseguir manter os valores do Eterno, não é? Que é a nossa luta hoje também. Nós temos que batalhar, não é fácil. E não era fácil para eles. Eles tinham que batalhar para conseguir manter aqueles valores, né? E a Torá faz questão de mostrar isso. Toda a luta que eles tiveram para conseguir manter aqueles valores. A família que deveria ser um modelo para o mundo, né, para ser a nação que seria modelo para o mundo, tinha filhos favoritos, né, Jacó? Que tinha lá o José, que era o favorito, e causava rancor, discórdia entre os irmãos. A família que devia ser modelo vendia o seu irmão como escravo, né? Foram lá, o povo vendeu o irmão como escravo, mentiram para o pai, falaram que o irmão tinha morrido. Olha só, essa era a família modelo, né, da Torá. Tá aí, né? Porém, apesar
de nós estarmos aqui nesse período de Gênesis, afundados em todo esse engano, em todo esse ódio, né, essa raiva, não é assim que Bereshit vai se encerrar. Não é com engano, não é com ódio, não é com rancor, não é com discórdia, né? Mas é com uma reconciliação que Gênesis se encerra. Né? E Yosef, José, ele faz isso de uma maneira marcante, essa reconciliação. Aí em Gênesis 50, 15, vamos ver o seguinte: e viram os irmãos de José, Yosef, que morreu seu pai, e disseram: talvez nos guardou rancor Yosef, e nos devolverá certamente todo o mal que lhe fizemos. Isso aqui quando Jacó morre, então, né? Jacó morre, e aí os irmãos, de imediato, eles temem que com o pai não mais presente, José falasse: agora meu pai não está mais aqui, agora eu posso fazer com vocês o que eu quiser. Agora eu vou me vingar de vocês. Esse era o temor deles, né? Então eles argumentam com José, citando o pai, né? Eles citam Jacó. Na sequência, eles vão citar Jacó. Eles vão argumentar com José. E, temendo tanto, eles se oferecem para ser escravos, para se tornar escravos dele. Servos, escravos dele, né? Nós seremos seus servos, né? Temendo pela própria vida deles. Aí, o que acontece? Yosef chora, a Torá diz que José chora, e ele dá uma resposta para eles, que é a seguinte: e disse-lhes Yosef: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? 50:19. Em outras palavras, por acaso sou eu juiz? Não sou eu o juiz. Deus é o juiz. Ele que julga o que aconteceu no passado. Não tenho medo, eu não vou fazer nada com vocês, né? E esta aqui foi uma reconciliação muito maior, né, que encerra Gênesis. Por quê? Ela reconcilia, por exemplo, né, quando Caim tinha matado seu irmão, brincando de ser ele próprio Deus, ele o próprio juiz: meu irmão não deve existir, porque não me interessa que ele exista, é mal para mim que ele exista, e vai lá e mata o seu irmão, né? Ele decide o que é certo e o que é errado para si. Ou a Torre de Babel, os construtores da Torre de Babel que queriam, né, apagar o eterno do quadro, né, esquecendo que o nome do eterno é grandioso, que ele é o regente do universo. Ou então, do fatídico erro lá de Adão e Havá, lá no Éden, né, quando o homem se esquece, né, que Deus é o juiz, e acha que ele pode decidir o que era bom, o que era mal para si e para o mundo. Então, quando Yosef diz isso aqui, ele faz o oposto de todos esses 3 outros episódios que eu citei, né? Ele faz o oposto, ele caminha no sentido contrário. E este é o tema que permeia Bereshit. Se vocês tinham alguma dúvida, né, sobre aquela interpretação, de novo, é uma interpretação, sobre a questão do que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de ser no sentido de eu julgar o que é bom, o que é mal, e dizer que o Eterno não vai fazer isso, que sou eu. Olha aqui o que José fala, olha como que encerra Gênesis. Caim tinha que ter falado isso, exatamente. Por acaso acaso estou eu no lugar de Deus? Então Yosef ele age no sentido de devolver para o Eterno este cargo, né? Este encargo de ser o juiz. E assim se encerra Bereshit, né? Então este é o tema que permeia este livro de Gênesis. E José, né, ele havia sido o filho favorito, né? Ele tinha se beneficiado por muito tempo daquela condição de ser o favorito, mas ele é quem vem quebrar esse ciclo, pondo de lado, né, a sua visão e a sua vontade, talvez a sua vontade de vingança. E tem um detalhe, né? Na bênção que Jacó dá, esse é um outro estudo, mas a bênção que Jacó dá para José, quando ele está abençoando todos os seus filhos, ele vai falar que o arqueiro se segura, estou usando minhas palavras aqui agora, tá? Depois vocês podem ler lá. Ele se segura para não lançar a flecha, falando de José, no sentido que José, talvez ele tivesse aquela vontade de uma vingancinha ali, né?
Mas ele se segura, ele não faz isso. E a bênção encerra para José falando que ele entrega para o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso seria o seu defensor, alguma coisa nesse sentido. Depois vocês podem ler lá. Ou seja, ele faz isso aqui. Ó. Talvez ele tivesse a vontade de se vingar, mas ele entrega para o Eterno. Não, eu não sou o juiz, eu não sou o Deus. Por acaso estou no lugar de Deus? Não estou. Ele que faça isso, né? Nesse sentido. A bênção está em Gênesis 49, 24. Tá? Depois você pode ler lá. Gênesis 49, 24. Aí, né? Vamos para o verso 20, na sequência aqui. Olha aqui, para confirmar de vez isso. Olha o que Yosef vai falar. E vós pensaste sobre mim mal, mas Deus o intentou por bem. Olha o jogo de palavras. O Ra e o Tov de novo aqui. Né? Vós pensaste sobre mim mal, mas Deus o intentou para o bem, para fazer como este dia, a fim de fazer viver muita gente, né? Então, vocês fizeram mal para mim, mas o Eterno, o juiz, ele transformou aquele mal em bem. É isso que ele quer dizer, né? Porque ele é o juiz. Então, ele transformou o mal de vocês em bem, né? E por conta disso, vocês estão vivos. Muita gente, nossa família está viva hoje. Então, é disso que se trata Gênesis, é disso que se trata Bereshit. Né? Isto é ser filho de Abraão, tanto na carne, no sangue, quanto na fé por meio de Yeshua, sendo enxertado na oliveira. Isso é ser filho de Abraão, né? E ser parte da jornada de Israel também, né? Lá em Gênesis 32, 29, quando Jacó, Israel, né? O que acontece? Ele luta, né? Com o anjo do Eterno, enfim, e a palavra que é dada para ele é: pois lutaste, né, com Deus e com os homens e prevaleceste. E alguns rabinos vão interpretar isso como: ele lutou, teve que batalhar para conseguir manter aqueles valores. Não foi fácil a sua jornada, precisou batalhar para conseguir que aqueles valores prevalecessem, mas conseguiu prevalecer. Nesse sentido, né? Então, essa fala de José aqui, ela é o ápice, né, de uma luta de 50 capítulos deste livro de Gênesis, né? Que começou com os homens passando a determinar o que seria o bem e o mal para si e para o mundo, quando Adão e Havá comem da árvore, era isso. E agora encerra com outra questão de bem e mal aqui, né? Temos lá no começo e agora no fim de Gênesis aqui. Só que agora do jeito certo, com o homem devolvendo para o Deus, falando: eu não sou o juiz, ele é o juiz. Ele transforma o mal em bem, ele decide, não sou eu, né? Então, José simplesmente perdoa os seus irmãos, e não apenas isso, né? Ele os recompensa. O que ele faz? Ele diz ali mais adiante que eu os sustentarei. Ele os recompensa, né? Ele promove sustento para toda a sua família ali, provavelmente pelo resto da vida deles, né? Então ele o perdoa e ainda os abençoa, né? Entregando o juízo para o Eterno, para o Criador, para quem pertence, né? Sim, isso eu vou entrar aqui agora, né? E nós, né? Sabemos, nós já estudamos aqui inúmeras vezes e sabemos quem que Yosef prefigura, né? Toda a sua história da sua vida, assim, não lembra muito. É praticamente a história da primeira vinda de Yeshua, certo? Né? E também aqui, já nesse momento, da segunda vinda, né? Que é quando os irmãos já o reconheceram. Mas veja que o que ele faz, o que Yosef faz? Ele age com graça para com seus irmãos. Porque o que eles mereciam, a nossa lógica humana que vem de Adão e Havá, né? De Adão e Eva, o que eles mereciam? Né? Um castigo, né? Pelo tudo que tinha acontecido. Mas ele age com graça para com eles. Não por acaso, ele vem prefigurar o próprio Messias, Yeshua, e tudo que foi feito, né? Não por acaso. E como o Roxo falou, pense agora, né? Yeshua falando isso aqui para os seus irmãos judeus lá quando o seu retorno, né? Porque eles vão vê-lo, diz, né? Que eles vão vê-lo quando estiver retornando. É aquele que nós transpassamos, né? E vão talvez temer
puxa, ele realmente era o Mashiach, ele realmente era o Messias, e nós, né, não reconhecemos, nós os ignoramos, nós muitas vezes falamos mal dele, e aí talvez ele vai dizer isso, né? Mas não pensa, né? Vocês pensaram mal sobre mim, mas Deus transformou esse mal em bem, porque por conta disso, olha quantas pessoas aqui de outras nações foram alcançadas, olha quantas pessoas mais puderam se chegar por conta disso. Então Deus transformou esse mal em bem, né? E é isso que ele faz. E pensando agora também no futuro de Israel, de novo confirmando o que a gente já tinha visto lá em Bereshit, né? O que José faz com seus irmãos então? Ele passa, agora vocês não são mais meu povo. Agora, vocês não me quiseram, então agora vocês fiquem no cantinho que eu vou ficar só com os não-judeus aqui. É isso que ele com os egípcios, é isso que ele faz? Não. Ele os perdoa e ainda os recompensa, os abençoa, né? E isso que vai acontecer com Israel também. Tá? Estamos caminhando para o fim, e aí, né? O ponto de estudo aqui de Gênesis, afinal de contas, é isso, né? Que nós entendamos, esse é a nossa luta, como foi a luta de Jacó, como foi a luta de José, etc. E não é fácil. Que nós entendamos que nós não somos os juízes, né? Que o juiz é o Criador, que somente ele pode dizer o que é bom e o que é mal, o que deve e o que não deve existir. E às vezes a gente acha, né? Mas eu faço tanta coisa. Eu guardo o Shabat, eu guardo o Kasherut, eu sei lá, né? Me esforço. E eu não tenho, sei lá, não tenho um sobrado, um triplex que eu queria, né? E eu fico com isso no meu coração. Eu falo de mim agora, tá? Porque muitas vezes eu briguei com o Eterno assim, nesse sentido. De mim mesmo. Poxa, mas eu faço tanta coisa e eu não tenho, né? Olha lá o outro lá que não faz nada. Lembra daquela gente que olha o outro lá que não faz nada, não guarda Shabat, não faz nada e está lá nos Estados Unidos, conseguiu viajar não, foi morar lá, trabalhar, e eu aqui, né? Só que eu não sou o juiz. Ele é o juiz. Ele vai dizer o que deve ou não deve existir para mim, porque ele sabe o que é bom e o que não é bom para mim. Eu não sei. Eu posso pensar que eu sei, mas não sei, né? Nesse sentido. E não só de mim, mas também do outro, né? Eu não posso ser juiz do Pedro, do juiz do Roche. Não é porque o Eterno me deu um entendimento que eu devo fazer tal coisa, que agora eu tenho que exigir que todo mundo faça igual a mim. Ele tem o tempo de cada um, ele tem o contexto de cada um, né? E para fechar, isso é o temor ao Eterno. Já falamos aqui em outros estudos também. O que é o temor ao Eterno? É ter medo do Eterno? Não. Temor ao Eterno é entregar o controle para Ele. E entregar o controle 100% para Ele dá medo. Porque eu não sei o que vai ser amanhã. Saí do meu emprego. Eu não sei o que vai ser amanhã. E aí? Né? Este é o temor ao Eterno. Controle está nas tuas mãos, Eterno. Eu não sei de nada. Né? Isso é difícil chegar lá. Por isso é o temor nesse sentido, né? E aí nós vamos encerrar com uma parábola, que não é uma parábola de Yeshua, mas poderia muito bem ser, em que os rabinos, lá no Talmud, lá no Tratado de Shabat, eles estão discutindo sobre o verso de Provérbios 9, né, que fala: o temor ao Senhor, ao Eterno, é o princípio da sabedoria. E então eles vão começar a discutir sobre o que isso significa. E o Rava, agora o Sefara resolveu não abrir aqui, eu tinha tirado foto, mas eu também não lembro de cor, né? O Rava vai dizer, então assim, isso é o seguinte: depois que uma pessoa morrer e chegar lá ao juízo final, que as pessoas vão ser julgadas, vai parar diante do juiz, ou seja, do Eterno, né? E vai ser colocado, essa pessoa, por exemplo, guardou o Shabat? Guardou. Essa pessoa, que mais? Kashrut, guardou. Essa pessoa fazia tzedakah? Fazia. Etc. Né? Os vários mitzvot ali, vários mandamentos. Tá. E essa pessoa tinha temor ao Eterno? Segundo essa história, né? Aí o Rava diz, se a pessoa tinha, ótimo, perfeito, fechou a conta. Se a pessoa não tinha, não valia de nada. Rava diz isso, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, tem uma parábola aqui que ilustra isso.
E ele conta a parábola de havia um homem que precisava que o seu mensageiro, que o seu emissário fosse ao campo colher um molho de trigo. E ele chama o seu emissário e diz: tá bom, por favor, vá lá pegar o molho de trigo para mim e traga aqui, né? E o mensageiro vai ao campo, colhe lá o trigo e... Você fala, assumiu. E, né, volta para o Senhor com aquele molho de trigo. E entrega. Está aqui, ó, seu molho de trigo que o Senhor pediu. Aí o Senhor, esse homem diz para o seu mensageiro o seguinte: tá, e você adicionou a este trigo um conservante para que os vermes não consumam esse trigo? E o mensageiro diz: não adicionei. Aí o Senhor diz para ele: então de que adianta este molho de trigo, se ele vai ser consumido pelos vermes? E o Rava vai encerrar essa parábola dizendo o seguinte: isto é o que significa essa história, essa parábola. Que de nada adianta a Torá e os mandamentos, se não houver o temor ao Senhor, ao Eterno. Nesse sentido. Essa é uma parábola que está lá no Talmud, né? Podia muito bem ser uma parábola de Yeshua. Né? Ou seja, né? De nada adianta eu guardar o Shabat, eu guardar a Kashrut, eu fazer Tzedakah, se não estiver em mim o temor ao Eterno. Se eu achar que eu sou o juiz e que eu posso dizer o que o roxo tem que fazer, o que é bom para o roxo, o que não é. O que é bom para você, o que não é. O que é bom para o Raul, o que não é. Ah, porque eu faço tudo isso, então eu posso dizer, né? Já que eu guardo o Shabat, já que eu faço Tzedakah, eu posso chegar no rosto e falar: não, mas como é que pode você não fazer isso? Como é que pode? Né? Nesse sentido, né? Porque o juiz não sou eu, é ele. O temor ao Senhor é entregar esse controle de volta de tudo, de volta para ele, né? Então essa é a história que o Rava conta nessa sua parábola, de que nada adianta eu ser observante totalmente da Torá, se este temor ao Senhor não estiver em mim. Se eu não entender que eu não sou o juiz, que eu devo cuidar de mim, né? Devo cuidar de mim, do meu relacionamento com o Eterno, da minha vida com o Eterno, mas que eu não posso dizer: você tem que fazer igual, você tem que fazer igual. Porque o que ele deu para mim, no meu tempo, no tempo dele para mim é uma coisa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Ainda mais no nosso contexto, né? Em que nós estamos resgatando aqui, séculos, né? De inquisição, de perseguição, de coisas que se perderam da identidade do povo judeu e da história do próprio povo de Yeshua, né? Nós estamos resgatando séculos. Então esse processo, o Rabino Shulam diz muito isso, né? Esse processo de retorno também ele é gradual, né? Vamos cada um no seu tempo, entendendo que o juiz é ele, não sou eu. Então cuido de mim, procuro observar as mitzvot, sim, porque está lá, né? Não é desprezando as mitzvot e a Torá, mas precisa o temor estar junto. Esse temor aqui, já sumiu lá. Esse temor sumiu, tudo bem. O temor que Yosef dá, né? Yosef diz: por acaso estou eu no lugar de Deus para decidir que vocês não devem mais existir? Não. Ele vai e os perdoa e os abençoa, né? Então sejamos como Yosef e como Yeshua, né? E tenhamos temor ao Eterno. Não é fácil, esse controle entregar para o Eterno não é fácil. Não é fácil. É um processo também, né? Mas temos que caminhar para isso. Amém?